Convidamos então para compor a mesa de abertura o excelentíssimo senhor Alexandre Antônio Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil. O excelentíssimo senhor senador Luiz Lindbergh Farias Filho, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil. Informamos que, por motivo de força maior, o excelentíssimo senhor deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, não pôde comparecer ao evento. Convidamos, então, para a abertura do seminário, o senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil. Excelentíssimo senhor ministro de Estado Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, excelentíssimo senhor senador Lindbergh Farias, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, senhores diretores do Banco Central, senhores procurador-geral e secretário executivo do Banco Central do Brasil, autoridades presentes, convidados, palestrantes, participantes do seminário, senhoras e senhores, bom dia. Em nome da diretoria colegiada do Banco Central do Brasil, apresento as boas-vindas aos participantes do Seminário Internacional sobre Regime de Resolução no Sistema Financeiro Brasileiro, que o Banco Central realiza nestes 2 dias, reunindo expressivas autoridades especialistas dos cenários nacional e internacional para debater os relevantes aspectos que devem orientar a construção de uma lei de resolução bancária. Esse debate terá como pano de fundo o trabalho realizado sob a liderança do meu colega de colegiado no Banco Central, o diretor Sidney Corrêa Marques, e que teve a efetiva participação de sua equipe e de representantes de vários setores do Banco Central, resultando em um anteprojeto de lei. Pelos expressivos nomes que comporão cada um dos painéis, é prenúncio da intensa troca de experiências e dos ricos debates que ocorrerão nestes 2 dias de seminário. Seria difícil imaginar momento mais propício para reunir tantas autoridades e especialistas para discutir os regimes de resolução bancária no Brasil. Desde o acirramento da crise financeira internacional de 2008, vem-se discutindo internacionalmente aprimoramentos necessários ao arcabouço legal em várias jurisdições, especialmente naquelas que constituem o grupo das 20 maiores economias, o G20. O movimento global de revisão dos marcos de resolução bancária hoje gravita em torno de um modelo internacional recentemente publicado pelo Comitê de Estabilidade Financeira, padrão esse que será um dos principais focos de discussão nestes 2 dias. Como protagonista internacional que participou da formulação desse padrão, e como não poderia deixar de ser um apoiador inconteste de sua plena aplicação, o Brasil não poderia deixar de envidar os esforços necessários para recepcioná-lo na íntegra, não pelo simples compromisso de fazê-lo, mas pela convicção do acerto desse caminho. Contudo, é importante ressaltar que os nossos passos devem ser guiados não apenas por esse marco internacional, mas também pelo respeito à nossa realidade pátria. Nesse sentido, sempre respeitaremos nossa cultura, nossa história e o ambiente legal e regulatório brasileiro, tendo-os como bússola a nos guiar nessa jornada. Prezado senador Lindbergh Farias, os debates que sucederão nestes 2 dias de seminário permitirão aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pelo Banco Central e espero que todo esse esforço possa colaborar para a construção de uma lei de vanguarda
de resolução bancária pelo Congresso brasileiro. Assim, ao concluir minhas palavras, tenho a imensa satisfação de passá-la a Vossa Excelência para tomar aqui o seu lugar. Obrigado a todos. Meus cumprimentos ao presidente Alexandre Tombini, que dirige com tanta dedicação e competência o Banco Central do Brasil. Senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania, na pessoa de quem cumprimento toda a diretoria e servidores do Banco Central. Senhoras e senhores, convidados internacionais, a quem gostaria de dar as boas-vindas, espero que a estada na capital do Brasil seja proveitosa, não apenas pela participação no presente seminário, mas também por aproveitarem a beleza arquitetônica de Brasília. Senhoras e senhores, o Brasil fica honrado por sediar esse seminário internacional sobre regimes de resolução do sistema financeiro. Tenho certeza de que a potência do nosso sistema financeiro e a capacidade do governo do Brasil e do Banco Central brasileiro de responderem com firmeza e competência aos desafios impostos pela crise econômica internacional estão entre as razões da escolha do nosso país como sede para um debate tão importante como esse. Não é possível pensar a sociedade contemporânea sem reconhecer a importância do sistema financeiro. A saúde desse sistema é, portanto, fundamental para que os países criem as condições necessárias para se desenvolverem. As senhoras e senhores, mais do que ninguém, conhecem as causas e consequências da crise internacional. Seria até uma indelicadeza minha ocupá-los com esse tema. Gostaria apenas de pontuar um aspecto ligado à estratégia do governo brasileiro para o enfrentamento da crise. O que poderíamos chamar de estratégia brasileira procurou conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. Nossos amigos estrangeiros talvez não saibam, mas aqui no Brasil vigia um princípio oculto nas políticas econômicas, segundo o qual, primeiro, era necessário fazer o bolo crescer, para então distribuí-lo. O presidente Lula inverteu essa lógica. Crescer e distribuir passaram a ser duas faces da mesma moeda. A estratégia brasileira se distancia daqueles governos que enfatizam apenas a austeridade fiscal e o corte de despesas como meio de enfrentar a crise. Para nós, o crescimento é a melhor saída, desde que esteja articulado com distribuição de renda. Grécia, Portugal e Espanha, que seguiram o caminho da consolidação fiscal pura e simples, têm visto sua situação econômica e social se deteriorarem profundamente. A presidenta Dilma tem afirmado que o ajuste fiscal exagerado e simultâneo em todos os países não é a melhor resposta para a crise e pode, inclusive, agravá-la, levando a maior recessão. Por isso, defende políticas de estímulo econômico, sem comprometer a prudência fiscal, articulando ajustes fiscais apropriados com estímulos ao investimento e ao consumo. Claro que o Brasil também foi atingido pela crise, tanto que o nosso crescimento do PIB está longe do ideal. Mas o governo tem clareza de que enfrentar a crise passa pela ampliação dos investimentos públicos e privados em infraestrutura, pelo aumento da competitividade de nossas empresas e pela realização de programas sociais que, ao distribuir renda, contribuem para manter a demanda interna. É por essa razão que, apesar da crise, estamos conseguindo manter o nível de desemprego na casa dos 5%. Estamos fazendo um imenso esforço para melhorar o ambiente competitivo das empresas brasileiras. Os investimentos do PAC, a prioridade conferida à educação e à inovação tecnológica, a drástica redução dos juros, a desoneração da folha de pagamento, os investimentos da ordem de 133 bilhões em rodovias e ferrovias e o ousado programa de modernização dos portos, com investimentos de mais de 54 bilhões, são exemplos disso. Some-se a isso a redução da tarifa de energia elétrica, em 16% para as famílias, 28% para as empresas, obtido recentemente. A redução dos custos e o aumento da competitividade de nossos produtos contribuirão para ampliar a participação do Brasil no comércio mundial. Como ressaltei, a busca pelo crescimento
é acompanhada com igual compromisso com a inclusão social. Hoje é reconhecimento internacional de que temos as políticas sociais mais amplas e modernas do mundo. Dados de abril revelam que nos últimos 10 anos, 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria, 40 milhões ascenderam à classe média. Esses números impressionantes foram obtidos graças aos programas de transferência de renda e à sólida política de estímulo ao emprego e de valorização do salário mínimo. Em uma década, criamos 19 milhões e 300 mil empregos com carteira assinada e tivemos ganhos reais substantivos em todas as faixas salariais. A simbiose entre crescimento e distribuição veio acompanhada de uma política rigorosa de estabilização monetária. Após quase 2 décadas de instabilidade macroeconômica e financeira e de inúmeros pacotes e planos de estabilização frustrados, foi possível, enfim, debelar a hiperinflação e reintroduzir no Brasil uma moeda com todas as suas funções. Mas, a despeito do grande e inegável sucesso alcançado com o lançamento da nova moeda, os anos que se seguiram à introdução do real mostraram que era necessário fazer muito mais. A economia brasileira continuava vulnerável. Crises em regiões distantes, como a crise dos tigres asiáticos e da Rússia, impactavam de forma intensa a nossa economia. A saída estava na construção e, principalmente, na consolidação de uma política macroeconômica completa, com ações consistentes no lado monetário, fiscal e externo. E foi isso que o Brasil fez nos últimos 10 anos. No lado fiscal, consolidou-se a cultura da responsabilidade. A dívida líquida do setor público, após alcançar 60% do PIB, iniciou uma trajetória de declínio e hoje está em 35,2% do PIB, bem abaixo da média mundial. A título de exemplo, os Estados Unidos, dívida líquida 87,9%, Reino Unido 82,8%, Portugal 111,6%, Japão 134%. Mesmo as oscilações do superávit primário para menos não afetaram esses números. O resultado nominal, que é, na minha avaliação, o mais adequado para a aferição da saúde das finanças públicas de um país, caiu para 2,5% no ano passado. No início do governo do presidente Lula, o déficit nominal era de 6,9%. Encerrou no governo do presidente Lula com 2,6%. E em 2012, mesmo com baixo PIB, redução do ritmo do crescimento da arrecadação e sem alcançar a meta cheia de superávit, o déficit cai para 2,5%. Na comparação internacional, vemos que o déficit nominal da França é 4,6%, Índia 8,8%, França 8,3% e Japão 10,2%. No lado externo, adotamos uma política de câmbio flexível, que na prática constituiu-se na primeira linha de defesa contra choques externos. Adotamos também uma política de acumulação de reservas quando as condições de mercado permitem. Possuímos atualmente 375 bilhões de dólares de reservas internacionais. Passamos de uma situação de quase insolvência, há pouco mais de 10 anos, para o rol dos países credores. Além disso, promovemos uma substituição do endividamento externo pelo interno, o que aumentou nossa capacidade de formulação de políticas econômicas e diminuiu a ingerência de organismos internacionais. O pagamento antecipado da dívida ao FMI é a expressão disso. O presidente Lula sempre dizia que ele, mais do que ninguém, sabia do poder deletério da inflação no rendimento dos trabalhadores. Por isso, o combate à inflação deve ser uma luta permanente de todos. Hoje, apesar de todas as dificuldades, não hesitamos em afirmar que a inflação está sob controle. O vetor de preços tem alternado movimentos benignos e malignos. Preços que são determinados nos mercados internacionais se mostram voláteis e choques climáticos se tornaram frequentes. Assim, a inflação que vem de fora e os choques de oferta têm imposto uma postura de muita atenção ao Banco Central e ao governo. Existe uma inflação internacional que contamina a todos, mas na comparação com os demais países dos BRICS, o Brasil vem mantendo o seu compromisso da estabilidade monetária. A inflação média no Brasil, no período 2003-2012, ou seja, nos últimos 10 anos, foi de 5,9%. A da Rússia, 9,9%. Índia, 7,7%. China, 3,1%. África do Sul, 5,4%. A média dos BRICS foi de 6,9%.
Ponto 4. À exceção de 2003, a inflação brasileira nos últimos 9 anos sempre se manteve nos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central Brasileiro e o Comitê de Política Monetária, COPOM, galgaram uma credibilidade pouca vista na história do Brasil. Todos os agentes do mercado sabem que as decisões da entidade fiam-se em criteriosas análises técnicas. O Banco Central conquistou reputação e suas decisões têm credibilidade. Nesses 10 anos, a taxa básica de juros nunca foi descartada para assegurar que a inflação convergisse para o centro da meta. A meta de inflação é aferida ao final de cada ano. É um erro quando alguns falam em estouro da meta antes do ano terminar. Temos certeza, presidente Tombini, que serão tomadas todas as medidas necessárias, tanto pelo Banco Central como pelas demais autoridades responsáveis pela política econômica, para que a inflação em 2013 convirja para o centro da meta. Apesar dos avanços, temos clareza que os problemas estão longe de estar resolvidos. O rumo estratégico, porém, está traçado, crescimento com inclusão social e gestão responsável e competente da economia, promovendo as mudanças que forem necessárias para manter a inflação sob controle e estimular o emprego e a renda. O desenvolvimento econômico brasileiro deve ser também um desenvolvimento social. Os desafios pela frente são imensos. Temos que preservar as conquistas e avançar rumo ao desenvolvimento pleno. Para isso, precisamos organizar um espaço econômico competitivo. Além dos investimentos em infraestrutura, não podemos nos esquecer de que o aumento da produtividade depende de forma essencial da qualificação de mão de obra. Para isso, erradicada a pobreza extrema, nossa próxima obsessão deve ser educação e inovação tecnológica. Romper a barreira do acesso a todos os níveis de ensino e, mais do que isso, assegurar a qualidade, a educação fundamental e média estarão no centro da agenda política brasileira. Além disso, precisamos ampliar os investimentos públicos e privados em inovação, adensando as cadeias produtivas complexas e ricas em conhecimentos. Somente com a educação de qualidade e inovação estaremos preparando o Brasil para a sociedade do conhecimento. O aumento da competitividade pressupõe reforma do ICMS, que já está em curso no Senado Federal, e um consistente programa de desoneração da produção e do investimento. Pressupõe também políticas tópicas de desburocratização. Desburocratizar, simplificar, facilitar, são verbos que devemos conjugar diariamente. O Banco Central tem um papel central na criação desse ambiente de competitividade. Tanto é assim que conversas com o presidente Tobini, com diretores e técnicos do Banco Central, nós estamos construindo uma agenda legislativa da competitividade, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado promoverá ainda esse semestre. Para concluir, gostaria de render minhas homenagens a esse seminário. A existência de um adequado regime de resolução é fundamental para a robustez do sistema financeiro. E todos sabemos que sem um sistema financeiro saudável é impossível assegurar um ambiente de negócios confiáveis. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, mas o marco regulatório do nosso regime de resolução foi instituído nos anos 70 e 80. As condições econômicas internas e externas eram completamente diferentes. Presidente Alexandre Tombini, gostaria de dizer que esse senador da República e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal têm compromisso com a modernização de nossa legislação. Faremos todo o esforço necessário para propiciar ao Estado brasileiro modernos instrumentos de resolução para assegurar a solidez, a estabilidade e regular o funcionamento do sistema financeiro nacional, diminuindo a dependência de recursos públicos em eventual resgate de instituição financeira. Assim que o projeto de lei do Banco Central chegar ao Senado Federal, vamos trabalhar para assegurar uma tramitação célere, para que tenhamos ainda esse ano a lei aprovada. Comunico ao presidente do Banco Central que conversei com o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, que pediu que eu anunciasse aqui que nós colocaríamos em votação na Comissão de Assuntos Econômicos e imediatamente no plenário do Senado Federal com o máximo de velocidade possível.
Concluo dizendo que, a exemplo do que fizemos com a velha lei de falências, precisamos incorporar as melhores práticas internacionais e dotar o Banco Central de instrumento prudencial ainda mais eficiente, em nome da manutenção da estabilidade financeira nacional e em nome da criação de um ambiente de competitividade que nos permita expandir o crescimento da economia e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social no nosso país. Muito obrigado e ótimo seminário a todos. Muito obrigado ao senador Lindbergh Farias. Dando continuidade, então, à solenidade, eu convido o excelentíssimo senhor Alexandre Antônio Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil. Muito bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar o senador Luiz Lindbergh Farias Filho, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Queria cumprimentar a diretoria colegiada, por meio do diretor Luiz Edson Feltrin, que faz parte da nossa mesa, os demais participantes. Um especial cumprimento aos nossos palestrantes, que se dispuseram a vir ao Banco Central para debater um tema de grande relevância, não só para nós da instituição, mas certamente para o nosso país. Queria cumprimentar os demais colegas do Banco Central que participam e que contribuíram para essa proposta que hoje colocamos em discussão nesse nosso seminário. Senhoras e senhores, manter a estabilidade do sistema financeiro nacional é a missão do Banco Central. Posso afirmar que, atualmente, o sistema financeiro brasileiro tem como principal característica a sua solidez nas várias dimensões essenciais. O sistema financeiro nacional apresenta elevado nível de capital, com índice de Basileia superior a 16%, apresenta também elevados níveis de liquidez e de provisão. É resistente a choques. Os testes de estresse realizados mostram que ele é capaz de resistir a choques extremos, mantendo os níveis de capital e liquidez acima dos mínimos exigidos. Sua exposição a riscos externos é pequena, em grande medida devido à nossa rigorosa regulação prudencial, em especial ao regime de subsidiária integral para bancos de capital estrangeiro que atuam no Brasil, os quais estão sujeitos às mesmas regras, exigências e supervisão dos bancos de capital nacional. Ainda no campo regulatório, não poderia deixar de destacar a adoção de Basileia III no Brasil. Basileia III representa um importante avanço na regulação prudencial internacional e tem por objetivo principal fornecer uma base de capital mais robusta para a expansão sustentável do crédito. As novas exigências entrarão em vigor de forma gradual, respeitando o cronograma definido internacionalmente. E a efetiva adequação dos nossos bancos às regras de Basileia III será tranquila dentro das possibilidades do sistema, o que corrobora a sua solidez. A sua adoção no Brasil, no prazo e na forma definidos internacionalmente, contribui para reforçar ainda mais a confiança no nosso sistema financeiro. Essa confiança, inclusive no modelo de regulação e nas práticas de supervisão, contribui para aumentar o interesse de bancos de outros países em entrar no sistema financeiro brasileiro para aproveitar as oportunidades de negócio no país. O Brasil é economia com estabilidade macroeconômica e com boa perspectiva de crescimento para os próximos anos. Possuímos um setor industrial abrangente, uma agricultura pujante e produtiva e um setor de serviços em expansão. O governo, conforme discorreu o senador Lindbergh Faria, também está empenhado em criar condições para ampliar os investimentos na economia. Já foram adotadas medidas para simplificar o sistema tributário e para reduzir impostos e custos incidentes sobre os investimentos e a produção, e para aumentar a produtividade e a competitividade de nossa economia. Foi também lançado amplo conjunto de concessões
ao setor privado nos segmentos de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Todas essas mudanças em curso, tanto no âmbito da inclusão social e financeira, quanto nos esforços para aumentar a produtividade e a competitividade da nossa economia, traduzem-se em oportunidades de negócio. E isso se reflete positivamente também no sistema financeiro. Por isso, os bancos já instalados no Brasil estão permanentemente adaptando seus modelos de negócio para atender essas demandas e aproveitar essas oportunidades. Há também um grande interesse de bancos de outros países em ingressar no sistema financeiro brasileiro. Atualmente estão em análise no Banco Central 18 pleitos de instituições estrangeiras de 14 diferentes países, interessadas em constituir subsidiárias no país. O ingresso de novas instituições é um processo natural. E o grande interesse que observamos atualmente é reflexo, como mencionei, da solidez do nosso sistema financeiro, do reconhecimento da qualidade da regulação e das práticas de supervisão adotadas pelo Banco Central, bem como das boas perspectivas da economia brasileira. Assim como o ingresso de novas instituições é um processo natural, também é natural que bancos saiam do sistema financeiro. E essa saída pode ocorrer basicamente de 3 formas. Primeiro, pelo interesse do próprio controlador, em simplesmente encerrar as suas atividades. São casos raros, mas que já ocorreram no país anteriormente. Em segundo lugar, em processo de fusão ou alienação a outro banco. Em situações como essa, o sistema perde um banco participante, mas em geral não há perda de valor. Terceiro, como resultado natural de uma ação saneadora exercida pelo órgão supervisor, quando não é possível encontrar uma solução de mercado. O fundamental em qualquer situação, mas principalmente quando se trata de uma ação saneadora, é que o processo ocorra sem colocar em risco o bom funcionamento do sistema financeiro e da própria economia. E, dentro do possível, que preserve ao máximo o valor dos ativos, tangíveis e intangíveis, mitigando, assim, eventuais prejuízos aos depositantes e credores e preservando empregos. É nesse contexto que se insere uma boa lei de resolução bancária. No Brasil, o arcabouço legal que rege os processos de resolução bancária tem como base a Lei 6.024, de 1974. Esse é um dos principais marcos da regulação bancária brasileira. Para a sua época, foi considerado uma lei moderna, com instrumentos e institutos eficientes e eficazes. Mesmo hoje, alguns dispositivos são motivo de comentários elogiosos em fóruns internacionais, como, por exemplo, a possibilidade de estender os regimes especiais a outras empresas que mantêm relacionamento com o banco, mesmo aquelas não reguladas pelo Banco Central. Mas essa lei, como mencionado, já está prestes a completar 40 anos. E o mundo mudou muito nas últimas 4 décadas. E as mudanças talvez tenham sido ainda maiores e mais intensas no âmbito dos sistemas financeiros internacional e nacional. Hoje, o sistema financeiro tem maior importância para a economia real. É mais complexo e interconectado e interage com o maior número de participantes. Com o processo de inclusão financeira e com a maior penetração dos produtos e serviços financeiros no dia a dia da sociedade, o número de pessoas e de empresas que mantêm regularmente relação com instituições financeiras é, em termos absoluto e relativo, muito maior do que no passado. Além disso, os sistemas financeiros exercem papel cada vez mais importante no comércio e nas relações globais, sendo elos importantes na integração econômica mundial. Naturalmente, ao longo desses quase 40 anos, foram promovidas adaptações à Lei 6.024, como as introduzidas pela Lei 9447, de 1997, e por outras mudanças infralegais. Foi introduzida também uma rede de proteção com destaque para a criação do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, e as próprias práticas de supervisão e os procedimentos de liquidação foram continuamente aperfeiçoados. Tudo isso tem contribuído
para a sobrevida da Lei 6.024 neste campo da resolução bancária. Contudo, há quase uma década, o Banco Central vem estudando a possibilidade de reformulação ampla da Lei de Resolução Bancária Brasileira, com o objetivo de criar um arcabouço legal mais moderno e alinhado ao contexto econômico e financeiro dos nossos tempos. 4 fatores motivaram o início desses estudos no Banco Central. Primeiro, a crise bancária que vivenciamos na segunda metade da década de 90 e as inúmeras lições que aprendemos com ela, inclusive com o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER. Segundo, as próprias dificuldades enfrentadas no dia a dia dos trabalhos da área de supervisão e, principalmente, nos processos de intervenção realizados nos últimos 20 anos. Terceiro, o advento da nova lei de falência brasileira, a falência não bancária, a falência corporativa, com alinhamento a princípios mais modernos, eficientes e eficazes, e essa lei, a lei de falência não bancária, é usada de forma subsidiária à Lei 6.024. Quarto e último fator que nos levou a estudar essa matéria, fazer a proposta que agora fazemos, foi o quadro de avaliação de que o modelo em vigor, mesmo com os aperfeiçoamentos realizados, ainda apresenta ineficiências com processos de intervenção prolongados e onerosos. O resultado da primeira fase desses estudos foi um anteprojeto de lei que concluímos por volta de 2008. Estávamos vivendo, naquele momento, o auge da crise financeira internacional, que atingia de forma severa o sistema financeiro de importantes economias avançadas. E um dos principais desafios enfrentados pelos reguladores e supervisores internacionais, à época, foi exatamente a resolução de bancos que tinham se tornado grandes, com operações e estruturas complexas, com elevado grau de conectividade com outras instituições bancárias e não bancárias e com significativa presença em vários mercados globais. Superado o auge da crise, naturalmente o tema resolução bancária passou a ser um dos assuntos mais debatidos nos fóruns e organismos internacionais, na academia, bem como entre os reguladores e supervisores bancários. Resolução bancária foi definida como um projeto prioritário pelo Comitê de Estabilidade Financeira Internacional, o FSB, e o debate e os trabalhos desenvolvidos resultaram em um compêndio de recomendações, chamados Key Attributes, a serem observados pelas legislações locais que têm como diretriz central conferir aos supervisores e a autoridade necessária para resolver instituições financeiras de maneira ordenada, sem perdas para o contribuinte, mantendo em funcionamento os serviços e a infraestrutura essenciais ao sistema financeiro e à economia real. Com isso, senhoras e senhores, resolvemos recuar estrategicamente, não dando prosseguimento ao anteprojeto que já estava praticamente pronto em 2008, 2009. Optamos por acompanhar e participar da ampla discussão internacional sobre o tema e incorporar ao nosso anteprojeto as lições aprendidas com a crise financeira de 2008 e todo o debate que ocorreu posteriormente. Incorporamos também lições do nosso dia a dia vivenciadas nos últimos 2 anos, principalmente em relação ao processo que conduzimos para mitigar vulnerabilidades identificadas no nosso sistema financeiro nesse período. Considero que esse processo foi muito bem sucedido, com início, meio e fim. Partiu de um diagnóstico abrangente, no qual mapeamos todos os focos de vulnerabilidades e suas implicações para segmentos específicos de mercado e para todo o sistema, contou com um plano de ação minucioso e bem elaborado e foi executado com serenidade, foco e objetividade, eliminando as vulnerabilidades e mantendo o regular funcionamento do mercado financeiro no país. Por isso, senhoras e senhores, temos hoje um anteprojeto praticamente pronto, que incorpora lições aprendidas, qual é fruto também de um amplo debate e intenso esforço
da equipe do Banco Central, liderada pelo diretor Sidney, e teve participação de diversas áreas, praticamente todas as áreas do Banco Central, incluindo a área jurídica, a área econômica, a área de fiscalização, a área de regulação, certamente um trabalho de grande fôlego. Esse novo anteprojeto que será discutido nesses 2 dias possui 3 aspectos importantes que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, confere segurança jurídica à atuação mais efetiva da ação saneadora exercida pelo órgão supervisor, no caso, o Banco Central. Em segundo lugar, tem como objetivo principal assegurar a estabilidade financeira e mitigar eventuais externalidades negativas de uma resolução bancária à economia real, garantindo o funcionamento dos serviços e da infraestrutura financeira essenciais à sociedade. Atendido esse objetivo principal, busca também preservar ao máximo o valor dos ativos tangíveis e intangíveis, mitigando assim eventuais prejuízos aos depositantes e credores e preservando empregos. Em terceiro lugar, esse projeto alinha incentivos, mitigando riscos morais e fazendo com que, no caso de resolução de um banco, o próprio sistema absorva os prejuízos. Nesse sentido, uma das principais propostas é a incorporação do Instituto da Absorção de Prejuízos e Capitalização Compulsória do banco pelo capital social e por credores subordinados e não protegidos, internacionalmente conhecido como Instituto do Bail-in. A propósito, o Bail-in é uma das principais inovações decorrentes das lições da crise financeira internacional, desenhado a partir das experiências das jurisdições em que a crise bancária foi mais intensa, implicando a utilização de vultosos recursos públicos para evitar o colapso total dos sistemas financeiros locais. Senhoras e senhores, o nosso seminário foi idealizado para debatermos os principais aspectos que devem nortear uma lei de resolução bancária moderna. Tem como objetivo principal esse nosso seminário colher os subsídios finais para concluir o anteprojeto de novo marco legal da resolução bancária brasileira. Por isso, gostaria de agradecer a colaboração de todos, em especial dos palestrantes e especialistas que se dispuseram a contribuir para a realização e para o sucesso deste evento. Tenho certeza de que as intervenções e as reflexões de hoje e de amanhã trarão contribuições valiosas para o anteprojeto de lei que iremos concluir em breve. Gostaria de agradecer novamente a presença do excelentíssimo senador Luiz Lindenberg Farias Filho, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, e cumprimentá-lo por sua exposição e dizer que seu empenho na tramitação dessas matérias certamente elevou um nível ainda mais alto a nossa responsabilidade aqui de ter um projeto robusto, um projeto preciso nessa complexa matéria, para então levá-lo para o Legislativo brasileiro para sua discussão e deliberação. Agradeço a presença de todos, desejo a todos esses 2 dias de construtivos trabalhos aqui no Banco Central. Mais uma vez, obrigado e bom dia. Agradecendo, então, as palavras do excelentíssimo senhor Alexandre Antônio Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil, desfazemos, neste momento, então, a mesa de abertura.